caros, já começou a gravação. Então, o que nós estamos querendo aqui é apresentar para vocês ah, a representação de um ímã permanente através de espiras. E como o nosso ímã permanente para nossa APS é um ímã permanente de 50,8 por 50,8 milímetros e uma altura de 25,4, então nós estamos apresentando aqui apenas uma única espira quadrada de pontos, ponto P1, ponto P2, ponto P3, ponto P4, e o outro ponto que seria o caminho de retorno da corrente vai de 4 até 1, e aí em cada um deles circula uma corrente elétrica I. Bem, e para que a gente possa querer calcular o campo magnético, então aqui, meus caros, vai existir um campo magnético DH. A gente vai calcular esse campo magnético DH utilizando a chamada lei de Biot-Savart. Então, nós temos que definir os pontos PL, que é dado em cima de uma das nossas 4 fios nos quais circula essa corrente I, e esse ponto PL é definido por XL, YL e ZL, e a partir do qual se define então esse vetor DL, e esse vetor DL depois a gente já vai verificar que é simplesmente esses pontos, por exemplo, daqui indo de P2 a P3, então seria um ponto P3, X3, Y3 e Z3, e aqui o ponto P2, um X2, Y2, X2, Y2 e um ponto Z2. E aí isso aqui é um ponto que vem aqui e que fecha essa representação de X2. E aqui teria um ponto X3, um ponto X3, Y3 e Z3. E o ponto DL daqui, por exemplo, iria de X3 menos X2, Y3 menos Y2 e Z3 menos Z2. Isso aqui dividido por um número de divisões que a gente vem a ter aqui ao longo deste fio. Então aqui, o que nós temos aqui? Então vai se criar pela corrente IA, que circula pela espira, né? Ou no fio da espira. P2 e P3, como eu disse aqui, é X2, Y2, Z2, e P3 igual a X3, Y3 e Z3. E a lei de Biot-Savart, para que a gente possa conhecer, é esse campo DH que está aqui, ele pode ser expresso pela corrente I, que multiplica DL, vetor, vetorial R, vetor. Onde é que está o DL? DL, então, é esse vetor que vem nesse sentido aqui, e aqui nós teríamos o vetor raio. A gente vai verificar depois então que esse raio é esse ponto XP menos XL, YP menos YL e ZP menos ZL. Esse é o vetor R. E aí depois ele vai ter as suas componentes Rx, Ry e Rz. Então aqui a gente define que DL é um vetor com componentes DLXI mais DLYJ mais DLZK. E esse vetor R é um vetor RXI mais RYJ mais RZK. E para que a gente possa encontrar esse produto vetorial aqui, DL vetorial R. Isso aqui vai ser igual ao determinante de IJK, DLX, DLY, DLZ, RX, RY e RZ. Aí nós temos esse produto aqui que vai ser no sentido I, DLY vezes RZ menos RY vezes DLZ, no sentido I. Está aqui, DLY, RZ menos DLZ, RY, no sentido I. Mais, aqui nós teríamos então DLZ, RX, menos, então, DLX vezes RZ, no sentido J. Mais DLX, RY, menos RX, DLY, no sentido K, como estaria aqui. E o vetor R
é simplesmente então esse Rx mais Ry mais Rz, e o módulo de R vai ser a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado mais Rz ao quadrado. E aí então nós temos finalmente que o nosso vetor dH, ou seja, dH é I sobre 4πr, o módulo de R ao cubo, então que esse módulo de esse R aqui é o cubo, que multiplica essas componentes aqui, ó, dLyrz menos dlx Ry no sentido I, e as outras componentes são dlz vezes Rx menos dlx vezes Rz no sentido J, mais dlx Ry menos dly vezes Rx, isso no sentido K. E assim, então, nós podemos calcular os componentes do campo dH separadamente. Então, nós temos dHx igual a I sobre 4πr ao cubo, dLyrz menos dlz Ry, dHy vai ser I sobre 4πr ao cubo. Então, esses três termos aqui são iguais, que multiplica dLyz, que multiplica Rx, menos dlx, que multiplica Rz. E o dHz vai ser I sobre 4πr ao cubo, que multiplica dlx vezes Ry menos dly vezes Rx. E aí, naturalmente, como está escrito aqui, calcula separadamente cada componente em seu respectivo sentido, conforme a posição de dl varia, ou seja, os pontos xl, yrl, que é o que acontece aqui. Ou seja, por exemplo, se eu pego nessa situação aqui, ó, então eu começo com um ponto aqui, e esse ponto xl ele vai variando, porque esse dl é como se fosse um fragmento, é uma divisão desse comprimento total dividido por um certo número de divisões. Então esse dl ele vai existindo ao longo de todos esses fios. Então ele vai começando aqui, vai nesse sentido primeiramente, depois o dl vai nesse sentido aqui, depois vai nesse sentido aqui, e por fim ele vai nesse sentido aqui. Então nós temos aqui, ó, 4 fios, cada um deles com um certo sentido de dl. E então a gente tem que somar, ou seja, a gente vai ter que somar todos os dhx, ou seja, para cada dl que tem aqui, ó, ou seja, se eu vario esse dl e vou para esse dl aqui, ó, eu vou ter um novo r, e esse novo r então vai ter um novo vetor raio, e eu tenho que somar para cada dh, eu vou somando então a contribuição individual de cada um desses dl's que eu estou dividindo esses segmentos de fio que nós temos aqui. Então aqui o que acaba acontecendo, então a gente soma os campos dhx, dhy, dhz em toda a variação ao longo das 4 linhas da espira quadrada, de acordo com a figura 1, que foi aquela que eu mostrei para vocês. Então, encontrando as variáveis dlx, dly, dlz e rx, ry e rz, a gente vai calculando então esses elementos aqui. Por exemplo, aqui ó, a gente começou calculando dlx, dly e dlz para o fio 1. O fio 1 é esse fio aqui, ó, que vai entre os pontos P1 e ponto P2. Então seria o ponto P2 menos o ponto P1, como a gente vê aqui. Ó. Então, P2 menos P1. Então esse aqui vai nos dar x2, y2 menos z2 menos x1, y1 e z1. Isso aqui a gente divide tudo por um número de fios, ou seja, um número NF, que pode ser, por exemplo, 100, 1000 ou quantos a gente queira. E aí então o nosso DL, x, por exemplo, seria x2 menos x1 sobre NF, no sentido I, mais y2 menos y1 dividido por NF, no sentido J, mais z2 menos z1 dividido por NF, no sentido K. E assim então, para o primeiro trecho, nós temos que dlx ele vale x2 menos x1 sobre NF, dly é y2 menos y1 sobre NF, e dlz é z2 menos z1 dividido por NF. E agora a gente vai querer calcular então os pontos Rx, Ry e Rz, a partir então desse R, esse R, que é, então, retornando ao desenho, nós temos então o ponto PL, indo de PL, ou seja, o raio R vai do ponto PL, XL, YL, LZL, ao tal ponto PP, que é XP, YP e ZP. E aí nós fazemos então o vetor R como sendo PL até PP, então vai ser o ponto PP menos PL, XP, YP e ZP menos XL, YL, LZL. E aí então o raio R vai ser XP menos XL no sentido I, mais YP menos YL no sentido J,
mais EP menos EL no sentido K. E naturalmente o que vai acontecer é que os componentes vão ser Rx é XP menos XL no sentido I, o vetor RY é YP menos YY no sentido J, e RZ é o ZP menos ZL no sentido K. E naturalmente então o raio vai ser a raiz quadrada, ou seja, o tamanho ou a dimensão do raio vai ser a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado mais Rz ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso aqui. Então, na forma mais geral, para o primeiro fio da espira quadrada, a gente teria que dHx é I sobre 4π. E aí vem Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado mais Rz ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. E aí nós temos que isso multiplica por y2 menos y dividido por nf, vezes zp vezes zl, menos z2 menos z1, vezes nf, vezes yp menos yl. Então aqui nós teríamos, esse aqui é o dlx, vezes rx, menos dlz vezes rp, e aí assim continua para os outros componentes. Então, numa forma de algoritmo, quando a gente calcula isso aqui, ó, a gente vai querer fazer a variação de dl, que é essa variação de dl aqui, ó, essa variação de dl, por exemplo, ele vem daqui, a variação de dl, e para cada variação de dl varia o raio r, e a gente tem que fazer então um somatório de todas as componentes de dHx, dHy e dHz ao longo dessa primeira linha, ao longo da segunda linha, ao longo da terceira linha e ao longo da quarta linha. Então, por isso que ele vem aqui e nos diz que nós temos que fazer, então, dada essa forma de algoritmo, a gente vai fazendo essa variação de 1 até 4 e vai calculando os campos hx, sendo que hx seria, então, esse meu somatório, mais o dHx. Calculamos novamente cada dHx em função do ponto xl, yl, zl, onde se encontra o dl, e a gente então vai calculando esses dHx, dHy e dHz e vai somando com o campo total. E aqui a gente fez um algoritmo para o primeiro trecho que vai de 1 até 2. Então, xl começa com o ponto x1, yl começa com o ponto y1 e zl começa com o ponto z1. E aí a gente faz então um for, variando de i de 1 até n número de fios, que é aquela divisão. E aí você vai calculando, calcula dlx, calcula dly, calcula dlz, calcula rx, ry e rz, e aí a gente vai calcular então dHx, dHy e dHz. E a gente vai fazer então essa soma, dHx como hx mais dHx, hy é hy mais dHy, e hz é igual a hz mais dHz. E aí a gente muda a posição onde está o ponto xl, para que ele vá para um novo ponto. E esse novo ponto então vai ser xl mais dlx, o YL vai ser YL mais DLY e o ZL vai ser igual a ZL mais DLZ. Então ele vai sofrendo acréscimos e você vai variando a posição onde esse vetor DL se encontra, que é exatamente isso aqui. Então aqui você vai estar inicialmente nesse ponto inicial aqui, aí o teu DL vai sofrendo acréscimos até que ele termine a primeira linha e ele vai para a próxima linha. Então nesse caso aqui o que nós fizemos foi simplesmente apresentar para a primeira linha. E aí, naturalmente, você vai ter que fazer isto 4 vezes para todas as 4 linhas. Ok? Então, agora a gente pode interromper a gravação.